Graça e paz sejam todos agraciados pelo amor de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Existe uma mensagem especial, existe uma mensagem ao qual o mundo desconhece, existe uma mensagem ao qual ninguém quer pregá-la, ninguém quer ouvi-la. Pois a palavra de Deus diz que a salvação vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Então hoje vamos falar de uma mensagem diferente. Hoje nós vamos abordar um tema chamado o grande conflito. E nesse tema nós vamos estudar alguns aspectos que mudou a história da raça humana. Como que começou, como que se deu iniciação. E nessa mensagem especial a gente vamos falar sobre as colunas da verdade. O que é as colunas da verdade? São 5 colunas, divididos, biblicamente falando, em partes. Mas essas 5 colunas, elas são indispensáveis para a sua salvação. Essas 5 colunas, sem ela, você jamais alcançará a salvação. E a primeira coluna que vamos estudar nesse momento, a gente vamos ver a característica dessa coluna, o porquê ela é importante para você e o que está acontecendo com ela. Agora, antes de a gente estudar sobre as colunas da verdade, eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a pergunta mais interessante, mais inteligente que existe na Bíblia Sagrada? E você sabe quem fez? Eu vou dizer para você, lá em João, capítulo 18, ela fala dessa história. João capítulo 18, quando Jesus estava diante de Pilatos. Justamente diante de Pilatos. E Jesus, no versículo 37, ele fala: Então você é rei? Perguntou Pilatos. E o Senhor que está dizendo que eu sou rei? Respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e para isso vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. Olha que interessante. Jesus aqui ele fala que quem está do lado da verdade ouve a voz de Jesus. E o que é essa verdade que Jesus está falando? Essa foi a pergunta. Vamos lá no versículo 38, diz assim: O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Você sabe o que é a verdade? João capítulo 18, capítulo 8. Você conhece essa passagem. Ela é muito falada nas igrejas. João 8, 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. Como conhecer a verdade? Que verdade é essa que Jesus está falando? Que verdade é essa que Pilatos perguntou a Jesus? Vamos entender qual é essa verdade. Mas antes de chegar no papel da verdade, vamos ver uma coisa interessante. O que irá acontecer com a verdade? O que existe sobre o papel do grande conflito entre o bem e o mal? Entre as forças da luz, Jesus, e as forças das trevas, Satanás. E vamos descobrir qual é o seu papel nesse grande conflito. De qual lado você vai estar, quer estar, e quando Jesus voltar. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, ela vem falando um aspecto do grande conflito. O que vai acontecer com a verdade? Daniel 7, versículo 25. Você pode me acompanhar aí na Bíblia de vocês. Fiquem à vontade. Diz assim: Ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Quem é que vai mudar os tempos e as leis?
Vamos entender. Quem é que vai mudar essa verdade de Deus? Porque aqui, no capítulo 8 também de Daniel, versículo 2, diz assim: em vez de sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta e acabou com a verdade, jogou por terra e prosperou. Que verdade é essa? Quem foi que jogou essa verdade por terra? Vamos ver. Romanos. Primeiro eu apresentei para você Daniel 7:25, que falou que alguém iria mudar os tempos e as leis. E agora apresentei para você Daniel 8:12, que fala que jogará a verdade por terra e prosperará. Que grande conflito é esse, irmão? Ao qual a lei de Deus e os tempos serão mudados. E que grande conflito é esse, que a verdade será jogada por terra. Quem é que tem poder para jogar a verdade por terra? Vamos ver aqui. Romanos capítulo 1, versículo 25, diz assim. 25. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre, que é bendito. Amém. Eles trocaram a verdade pela mentira. Qual verdade é essa que eles trocaram? E qual é essa mentira? Qual é? Vamos ver agora. Primeiramente, quem foi que trocou? Não, melhor. Vamos pular. Vamos deixar isso para o meio. A princípio, vamos descobrir quem é essa verdade. Que eles jogaram por terra, que eles trocaram pela mentira e que eles profanaram. Vamos ver muito bem. Jeremias 10:10. Jeremias 10:10 vai falando para nós quem é essa verdade. Vou trocar de Bíblia. Aquela Bíblia na linguagem de hoje. Pegar uma Bíblia. Já saiu até em cima de Jeremias, ó. Que interessante. Em cima do livro de Jeremias. Não foi o que tinha abrido. Já abri assim e saiu. Vamos lá. Vamos ver nessa linguagem, porque eu gosto de ver em várias linguagens diferentes. O mesmo assunto, que é bom você ver a diferença de algumas palavras. Diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar sua indignação. Vamos ver aqui na linguagem de hoje. Como que diz? Eu também estou com a Thompson também aberto. Qualquer coisa nós lê na linguagem internacional. E tem a corrigida também, que é a linguagem mais antiga. Um pouco, né? Diz assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Quando o Senhor fica irado e a terra treme, as nações não podem suportar sua ira. Viu que interessante? Está falando que o Senhor Deus é o Deus verdadeiro. Então a primeira coluna fala que Deus é a verdade, né? O inimigo tem, ou seus apostas têm, poder para jogar a verdade sobre Deus por terra, a verdade que é Deus por terra, pisar nela e trocar por mentira? Não. Mas infelizmente na vida de muitos ele fez isso. Muitas pessoas deixam de adorar o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra e adoram um animal, um ser qualquer, uma criatura ao invés do Criador.
Isso é lamentável. Então, infelizmente, na vida dessas pessoas, a verdade foi jogada por terra e foi trocado a verdade pela mentira, porque nunca podemos aceitar que, ao invés de eu adorar a Deus, eu vou adorar um ventilador. O ventilador nunca vai ser a verdade para mim, ele sempre vai ser a mentira, porque ele não é digno de ser adorado, porque ele não é criador, ele é criatura, ele é um ser criado pela criatura, ele é um objeto, somente isso, um exemplo. Então vimos aqui na primeira coluna que Deus é a verdade. Então vamos conhecer a segunda verdade. João capítulo 14. João 14, 6. Diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Viu que interessante? Prestou atenção? Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Uma verdade puxando a outra. Elas andam interligadas uma com a outra. Tá entendendo? Existe um sincronismo entre ambas. Ninguém pode ir à primeira verdade senão pela segunda verdade. Tá entendendo? Então, para você dizer que você ama a Deus, você tem que amar Jesus. E para dizer que você ama Jesus, você tem que amar a Deus, que é a verdade, é o princípio. Tá entendendo? E o inimigo tem poder para jogar Jesus por terra? Não. Ele tentou desde o nascimento do Messias em Belém, desde o nascimento dele, quando começou o ministério dele, pós-batismo, quando ele foi para o deserto para ser tentado, mas ele não conseguiu, porque Jesus tem o poder do céu, de Deus. Jesus veio como um homem, ser humano, mas ele tinha uma coisa diferente. Jesus passava muito tempo em meditação com a palavra de Deus, em oração. Esse está o segredo de Jesus, porque ele venceu e deixa para nós. Agora vamos lá, a terceira verdade. Em João mesmo, João 16, 13, diz assim: Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciou a vocês as coisas que estão para acontecer. Preste bem atenção. Quando vier o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo de Deus. Que quem enviou ele foi Deus? Foi. Por quem? Por Jesus. Eu vou para o Pai e vou enviar um Consolador. Olha como é que a terceira verdade se encaixa direitinho nesse grande conflito. Olha só como é que é interessante. Deus, o Criador. Jesus, o Filho Criador. O Espírito Santo, o eterno Espírito da criação também. Né? Sabemos muito bem disso. E ele é o Espírito da verdade, que geme, estremece por nós e chora em favor da raça humana. Não é apenas uma força, como muitos acreditam, mas é um ser celestial também. Pode acreditar nisso, a palavra de Deus fala. Vamos entender uma coisa: o inimigo tem poder para jogar a verdade sobre o Espírito Santo de Deus por terra? Não, mas infelizmente na vida de muitos eles jogam. Porque muitos acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Mas uma força ativa de Deus, ela pode chorar, estremecer, ela pode sentir dores, gemer. Uma força é apenas uma força, mas o Espírito Santo, ele é um ser divino. A mente humana não consegue compreender isso porque ela é pequenininha. E a palavra de Deus, ela é espírito. E só pode entender as coisas do espírito se estiver no espírito. E é aí que muitos enganam. Lê a Bíblia de qualquer jeito, lê as escrituras de cabeça para baixo, não compreende as verdades que nela apresenta. E sai dando explicações. A Bíblia se interpreta por ela mesma, primeiramente. Ela explica o que ela mesma está falando. Vamos lá para a quarta coluna da verdade. João, vamos continuar em João. João
ele está explicando para nós a quarta coluna da verdade. João 17:17 diz assim: santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A quarta coluna da verdade é a palavra de Deus. E Jesus diz: examinai a Escritura Sagrada, porque nela testificais de mim. Olha como que uma puxa para a outra. Deus, Jesus, Espírito Santo e agora a palavra de Deus. Está entendendo? Como que uma coluna ela puxa para outra. São 4 colunas. É igual uma casa. Você faz em casa de 4 colunas. São 5, aliás. São 5 colunas. E numa casa você faz 5 colunas, bota 5 colunas. E tira uma para você ver. Vai cair tudo. Eu falei 4 porque até agora apresentei apenas as 4. Mas eu vou apresentar a quinta agora. Antes, vou fazer uma pergunta para você. O inimigo tem poder para jogar a verdade sobre as escrituras sagradas, a Bíblia, por terra, como lá em Daniel 8:12 fala, como Daniel 7:25 fala, como Romanos 1:25 fala, que trocaram a verdade por mentira? Será que tem? Não tem. Mas infelizmente, na vida de muitos ele jogou. Porque muitos não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, sim, foi escrita por homens, divinamente inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para corrigir e ensinar. Tá entendendo? Essa é a veracidade da Bíblia. As escrituras sagradas. É como eu dizer para você, escreve, e você vai lá e escreve. Eu estou editando, você está escrevendo. O autor é Deus, mas as pessoas que escreveram são apenas co-autores. Tá entendendo? Então vamos lá. A quinta coluna da verdade. Vamos lá em Salmos. Salmos capítulo 119. Primeiro vamos no 18. Diz assim. Abre Salmos 119, 18. Abre os meus olhos para que eu possa ver a verdade maravilhosa da tua lei. Prestou atenção? Verdade da tua lei. Verdade da tua lei. A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Vamos continuar lendo. 119, 142. Diz assim, rapidamente. A tua justiça dura para sempre e a tua lei é sempre verdade. Sempre verdadeira. Está entendendo? A lei de Deus é a verdade. 151 do capítulo 119. Mas tu, ó Senhor, está perto de mim e todos os teus mandamentos são a verdade. São a verdade. Está entendendo? Você entendeu? Aqui está falando que a quinta coluna, quinta coluna da verdade é a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, é a lei divina. E o inimigo tem poder para julgar essa lei de Deus por terra. A Bíblia diz lá em Êxodo 31:18 que a lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Você sabe quais são as 3 coisas que Deus fez com as suas próprias mãos nesse mundo? Você sabe? Primeiramente ele fez Adão com as próprias mãos. E todas as outras coisas ele diz, haja luz, houve luz, haja separação, houve separação. Haja aquilo, houve aquilo, haja aquilo, hoje. Tá entendendo? Mas o homem, ele teve o amor, o carinho, o privilégio de fazer com a sua própria mão. E depois a mulher. E depois as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E em pedras. Você sabe por causa de que foi escrita em pedras? Poderia ter feito em pergaminhos, em papiro, em couro de animal. Mas Deus preferiu fazer em pedras.
porque pedra, segundo as escrituras sagradas, em termos proféticos, simbolismo coeterno, uma coisa eterna. Vamos entender o grande conflito. O inimigo tem poder para jogar a verdade sobre a lei de Deus por terra? Não. Mas infelizmente ele joga na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam que não precisam mais guardar a lei de Deus. Então, se ele não precisa mais guardar a lei de Deus, como que a Bíblia diz, não matarás, eu vou matar, não roubarás, eu vou roubar, não terás outros deuses diante de mim. Esse foi o grande erro de Israel, quando entrou em apostasia, que adorou ao Deus Baal, ao Deus Assera e outros deuses. Houve inimizade, porque eles abandonaram o capricho e o carinho por um Deus. Você quer entrar no mesmo erro? Eles viraram as costas para Deus. Você quer também virar as costas para Deus? Pois a palavra de Deus diz que de tudo que foi dito e ouvido, o resumo é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano. Eclesiastes 12:13. Muito interessante. Mas alguns podem dizer para mim, mas Deus aboliu a lei. Aonde você pode me provar isso? Mateus capítulo 5, vamos entender se Deus aboliu ou não. Se Jesus cumpriu ou não a lei de Deus. Diz assim: não pense que vim para acabar com a lei e com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Já é o fim de todas as coisas? O céu e a terra já passou para você poder tirar um I ou um J? Não deixe ser enganado, meu querido. No grande conflito, você pensa ou não, você já faz parte dele. Não existe ficar em cima do muro, não existe terceiro termo. Ou é ou não é, ou pertence a Deus ou pertence ao inimigo. Infelizmente é assim. Porque o inimigo, por grandes períodos da humanidade, quando a igreja apostólica dos apóstolos estava crescendo em maior número, cada dia mais, e ali ele viu que ele estava sendo derrotado, o que ele fez? Ele colocou a perseguição, ele colocou a sofrimento, a contraste. Então o povo de Deus foi perseguido. Mas quando ele viu que não adiantava e que matava um, aparecia mais num grande martírio. E aconteceu que ele falou assim: vamos fazer uma coisa diferente. Vamos deixar que ele serve a Deus. Mas vamos trocar a verdade por mentira. Vamos implantar a mentira no meio deles, ao qual a igreja virou apostata quando se uniu com o Estado. Que aí os valores foram invertidos, entrou pagões supostamente convertidos dentro da igreja e começaram a colocar suas imagens, agora já em culto pagão, só que transformado em figuras bíblicas. Mas Deus não permitiu isso. Deus não permitiu um homem ser adorado. Deus não permitiu um homem ser idolatrado. Você está tirando, desviando a verdade pela mentira. Quando foi que Deus trocou o sábado pelo domingo? Deus nunca, mas o homem sempre. Porque em 321 da era cristã, Constantino, mais o Papa Gregório, ele no concílio em Roma, eles colocaram o primeiro decreto dominical. E hoje as igrejas circulares, neopentecostais, protestantes, pentecostais e principalmente pelo fundamento da Igreja Católica guardam um domingo. E você? Aonde a Bíblia apresenta esse dia para ser guardado? Em lugar nenhum na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esse é o grande conflito. Jogaram a verdade de Deus por terra. Pegaram os 10 mandamentos. Pegaram os 10 mandamentos, tirou a primeira parte, onde fala que não terá nenhuma imagem de Deus. Tirou aquela parte. Pegou o 10º mandamento, dividiu em 2.
colocaram para continuar a quantidade dos 10 e pegaram a parte do quarto mandamento, o qual fala: lembra-te do dia de sábado para santificar, e botaram em honra guardais domingos e festas. Você pode estar me perguntando, mas eu não guardo domingo. Mas talvez você congrega numa igreja ao qual o domingo é o dia de adoração. Porque infelizmente os protestantes hoje em dia largaram a verdade de Deus por terra e estão guardando um dia. Hoje talvez não, mas muito em breve. Ou talvez sim, porque quantos mercados fecham no dia domingo e o sábado bíblico. Há 156 versículos de Gênesis e Apocalipse falando sobre o sábado ser adorado. Às vezes você está assim porque a própria palavra diz: errais em não conhecer as escrituras sagradas nem o poder de Deus. Esse é o momento. Examine as escrituras. Leia a palavra de Deus, porque isso depende da sua vida. Isso depende da sua salvação. Isso depende para onde você vai após a morte. E o versículo que eu quero ler para vocês é justamente semelhante a esse. Eu não estou aqui para pregar uma placa de igreja, mas estou aqui para pregar um Cristo Jesus ressurreto, não em cruz, mas sim ao lado do Pai. Aqui, em 2 Tessalonicenses, que é antes de Timóteo, depois de Colossenses, antes de Colossenses, depois de Colossenses, depois de Filipenses, Efésios, aí vem Gálatas, Coríntios e assim vai. Mas é o 2 Tessalonicenses que vai falar quem é que mudou a lei de Deus. Aqui diz assim, olha a interpretação. Não deixe que ninguém os engane. Versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 3. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desses dias terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que estará condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram, contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todas e até mesmo vai entrar e se assentar no templo de Deus, afirmando que é Deus. Que não é o diabo, que não é Satanás, que é o homem da perdição, é a apostasia, é o homem da apostasia, o filho da iniquidade. Você pode olhar em outras traduções. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Está vendo? Só que esse vai até o 11. Vamos ler só o 9. Diz assim: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Ele virá com o poder de Satanás para milagres, prodígios, curas, tantas coisas absurdas e não absurdas. A mente humana agora não consegue compreender o mistério. Mas o interessante é que o inimigo está agindo, está jogando a verdade por terra, está trocando a verdade de Deus por mentira. Esse livro, você lê ele, procura esse livro, O Grande Conflito. Ele vai deixar bem relatado, claramente, texto, verso por verso, quando foi que tudo isso aconteceu, como foi que tudo isso aconteceu e aonde tudo isso vai parar. Eu estou aqui no capítulo 3, indo para o capítulo 4, e eu estava lendo como foi mudado.
como foi. Tá entendendo? Deus não deu ordem para ninguém mudar nada dele. Deus não deu ordem para um pontífice se colocar acima de Deus. Deus não deu ordem para um pontífice perdoar pecados. Deus não deu ordem para um pontífice ser a autoridade máxima da igreja. Deus não deu ordem nem isso para os discípulos, que foi o propagador das primeiras mensagens. Ficam para vocês essa meditação. Fiquem com Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vocês e lhes dê a paz. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem gostou da apresentação, quem não gostou, só misericórdia. Felizmente. Nem Jesus agradou. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, porque só Jesus é para agradar. Que diminua eu que fico. Deus,